Juízes 11, versículo 1 a seguir. Era então Jefté, ou Jefta, gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma mulher prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade deu-lhe filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. E disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante deles, dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos ajuntaram-se a Jefté, e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Israel, os filhos de Amon vieram pelejar contra Israel, foram os anciões de Gileade a buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim? E não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: porque isso tornamos a ti, para que venhas conosco, e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Amém? Somente esses versículos aqui. Uma passagem bastante conhecida. O livro de Juízes é o livro em que retrata, é um livro em que fala sobre os juízes da terra, sobre aqueles que tomaram posse das suas coroas, sobre aqueles que tomaram posse do seu trono. Aqui fala diversas vezes em que Israel, ele foi ali também um povo obstinado, um povo que não ouvia a voz de Deus. O livro de Juízes, ele conta a história de 7 apostasias. 7 vezes no livro de Juízes acontece que o povo aqui apostata contra Deus. Ele não serve mais a Deus. Mas também conta que desses sete episódios em que eles se afastam-se de Deus, conta 7 livramentos da parte do Senhor. Ou seja, o povo, quando eles ficavam com as costas para Deus, quando eles viravam contra Deus, Deus sempre tinha algo, Deus sempre tinha um refúgio, Deus sempre tinha uma palavra, Deus sempre levantava alguém para poder ali fazer a obra. Nesses dias aqui, nós vemos que este moço aqui, este homem, não era um homem qualificado. Se a gente olhar, se a gente analisar profundamente, que nós não vemos qualidade. Nós não vemos nada em Jefté para que ele pudesse ser rei de Israel, para que ele pudesse estar à frente de Israel, estar à frente da guerra. Aqui ele começa aqui, a Bíblia começa narrando uma história em que ele começa a passar em aperto. Ele começa a sofrer o dano que as pessoas colocavam ele como o inferior. Por ele não ser filho da mesma mãe, os seus irmãos o repeliam, os seus irmãos não queriam saber. E ainda falaram, como nós lemos aqui, que ele não herdaria nada. Ou seja, eles estavam dizendo: você não terá nada aqui junto conosco. O que temos é nosso. Você não pode tomar posse daquilo que é de direito nosso. Ora, ele era filho, Gileade era o seu pai. Mas por ser filho de uma outra mãe, eles não o aceitavam. Havia uma rejeição, uns casos de rejeição na Bíblia, e um desse caso aqui, em que nós nesta noite acabamos de ler, é um caso esporádico, verdade, mas é algo que nos deixa
aqui em uma lição para que nós possamos aprender com Deus, aprender com a palavra de Deus. Por quê? Diante de uma rejeição, aprender com Deus. Aprender, eu quero que nesta noite você vai falar uma palavra aqui com o seu irmão do banco, o seu irmão do... que se não tiver ninguém, fala com você mesmo. Diga assim: me trate bem, porque você não sabe o que eu vou ser amanhã. Eles não esperavam. Jefté para eles não era ninguém. Jefté para eles era só simplesmente alguém que estava ali estrovando, que estava ali e não ia acontecer nada e não ia fazer nada. Para eles, Jefté não valia uma moeda, Jefté não valia nada. E eles começaram a ver que ele poderia ganhar alguma coisa, ele poderia herdar. Eles colocaram ele para correr. Não só ele, mas que toda a cidade, todas as pessoas não aceitaram. As pessoas de maneira errônea, de maneira equivocada, agora olha para Jefté e fala para ele ir embora. E ele vai. Ele não tem escolha. A única escolha é ele baixar a cabeça, ele sair, bater em retirada, ir para Tobi, fugir dali, sair dali. Quem sabe ele precisava de um pouquinho de ar fresco, um pouquinho de refúgio, um pouquinho estar na solidão, ou ficar sozinho, ou pensar naquilo que ele poderia fazer. Tem momento da nossa vida que parece que nós precisamos até ficar sozinho, pensar em algo. Mas principalmente uma coisa nós não deixamos e não podemos deixar, é de estar com Deus em momentos desses, em momentos angustiantes, em momentos que nós estamos passando por estas provações ou por alguma situação. Porque às vezes quando as pessoas passam por alguma coisa, eles começam a se afastar de Deus, se afastar do Senhor, e esse não é o caminho. Eu quero entender este texto aqui com você nessa noite, e aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é capaz de fazer. Às vezes nós, como servo de Deus e como homens comuns, às vezes nós olhamos e as perspectivas ficam pequenas. Mas se você olha para o livro de Zacarias, você vê que ali o Senhor está dizendo que eu volverei, ou seja, eu colocarei as mãos sobre os pequenos, sobre os frágeis e sobre aqueles que se colocar na minha presença. Agora você olha para a Bíblia Sagrada, você encontra o homem aqui, você encontra ele, e ele fugiu dali, fugiu da sua cidade, fugiu de todos. E de repente, quando ele pensa que está sozinho, quando ele pensa que está ali, aparece um monte de doido. Um monte de doido. Deus levanta algumas pessoas e ali aquelas pessoas se juntam a ele. E ali, vamos dizer que forma-se o exército, mas ele não estava a fim de briga. As pessoas tinham algo, e via algo em Jefté. Porque quem nasce para liderar, irmão, quem nasce para ser de Deus, quem nasce para ser crente, quem nasce para ter uma história vencedora, quem nasce, e eu quero perguntar a você, você nasceu? Nasceu para ter uma história de sucesso, uma história vencedora? Porque quem nasce, irmão, quando Deus coloca a mão e coloca e diz assim, você é meu, você vai ser abençoado, você vai ser o meu profeta, você vai profetizar na minha casa, você vai ser uma bênção no lar, você vai ser uma bênção pregando, você vai ser uma bênção louvando, você vai ser uma bênção adorando, não tem quem possa impedir. Nesta noite eu já posso ver que a igreja aqui recebeu o dom de Deus para nesta noite profetizar, aleluia. Ele saiu da sua casa. Ele saiu dali. E eu quero nesta noite já começar a profetizar sobre a sua vida. Ele saiu de cabeça baixa. Ele não tinha outra solução. O problema foi tão grande que ele preferiu e tinha que sair. Tinha que ir embora. Ele não podia agora ficar mais ali. Foi tirado dali. Vamos dizer que ele foi tirado de um lugar.
saiu de cabeça baixa. O que não pode acontecer conosco, irmãos, é diante da situação nós ficarmos assim, nós baixarmos a guarda, baixarmos a cabeça. E às vezes nós baixamos a cabeça diante de algumas situações. Às vezes nós até concordamos com o que as pessoas falam. Às vezes nós até dizemos, já que a fulana falou, já que o fulano falou, então é melhor realmente eu baixar a cabeça. É melhor então eu parar de insistir, de pedir a Deus. É melhor eu parar com isso. Mas eu quero te dizer nesta noite, você recebeu do Senhor, você recebeu de Deus. Deus, Ele encontrou você para que você seja diferente. Para que você, diante das lutas, diante das situações, não venha de maneira alguma estar de cabeça baixa e dizendo não consigo. Nesta noite eu quero lhe dizer que diante desta situação, aqui se você está nesta maneira, eu quero dizer que hoje é noite de você sair daqui de posse da bênção e dizendo só o Senhor é Deus na sua vida. Foi cantado aqui nesta noite, neste lugar foi cantado, que você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar do outro lado. Mas eu quero te dizer que você vai cantar hoje ainda o hino da vitória. Você vai sair daqui dizendo, só o Senhor é Deus na minha vida. Só Deus é o Senhor, só Ele pode fazer. Aqui já estava este homem. Eu quero ser bem breve nesta noite. Porém eu quero falar aquilo que Deus colocou ao meu coração nesta noite. Ele saiu de cabeça baixa, mas de repente acontece que as pessoas vão até ele. A Bíblia diz que não é qualquer um. A Bíblia fala que os anciões da cidade, homens respeitados, homens que tinham uma incumbência sobre a cidade, homens que tinham voz, que tinham palavras sobre a cidade, tinham autoridade. Em suas assembleias ou nas suas reuniões, eram homens que davam as últimas palavras. Os anciões e os sacerdotes e os profetas da época, eram eles que comandavam todo o povo e toda a cidade. E de repente, Jefté está lá no seu lugar, está lá na sua cidade. Alguém lembra de Jefté, alguém lembra do seu nome, porque sabia que ele tinha algo de Deus, sabia que ele tinha algo de especial. Ei, nesta noite alguém está lembrando do teu nome, alguém lembra de você nas suas orações, alguém lembra de você. De maneira alguma você está esquecido daquilo que Deus tem para a tua vida, porque até mesmo quando você esquecer daquilo que você está pedindo, esquecer e já não pedir mais, alguém está orando por você, está dizendo, abençoe a fulana, abençoe o ciclano, abençoe o obreiro, abençoe a igreja, porque Deus sempre levanta alguém, Deus sempre vai lembrar o teu nome para alguém, para que você possa estar na mão dele. Alguém lembra do seu nome? Chegam até a cidade. Jefté o recebe todos eles, e agora começam a conversar. E a conversa é, Jefté, nós queremos que você venha conosco. Aí Jefté agora usa de autoridade, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que entrar e sair com autoridade. Autoridade no Espírito, eu estou dizendo. Autoridade para mandar as enfermidades embora, para mandar os demônios embora, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra do Pai. Autoridade, estou dizendo, não é correr do inimigo, não é fugir da luta, não é fugir das adversidades, porque nós vamos passar adversidade, nós vamos passar provações, não tem como. Se nós pregarmos que você não vai passar dificuldade, não vai passar algumas coisas na vida, eu estou sendo contrário àquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus falou na sua palavra, que no mundo tereis aflições, mas devíamos ter bom ânimo. Porque tem algumas pessoas que às vezes pensam que não vai passar mais nada. Aceitou Jesus e tudo vai transcorrer normalmente e vai ser bênção. Sim, vai ser bênção. Mas a maior bênção do crente, querido, logicamente que é a vida eterna. Você sabe disso? Mas enquanto isso você tem que pelejar.
Enquanto isso, você tem que batalhar. E esta autoridade que estava em Jefté, ele agora usa, e dizendo a todos: ora, vocês me expulsaram, o que vocês querem comigo? Vocês me tiraram do meu lugar, me tiraram da minha casa, me tiraram da minha família, o que vocês querem comigo? Eu posso até olhar para esse texto, essa palavra, e ver lá que o apóstolo Paulo, quando ele foi açoitado em praça pública, ali no livro de Atos dos Apóstolos, que ele estava juntamente com Silas, a Bíblia diz que eles estavam os dois, eles apanharam na praça pública e depois foram jogados na prisão. Jogados na prisão, eles estavam ali, como você conhece a história, vou só dar um resumo, você conhece, sabe que eles estavam louvando, sabe que eles estavam adorando, e de repente as cadeias se abrem, as cadeias se rompem, e agora, os presos agora poderiam fugir. O carcereiro tenta se matar. Aquele carcereiro vai até Paulo e Silas. E Paulo diz, não faça isso. Porque Deus queria fazer uma obra na vida do carcereiro e na sua casa. Ali começa uma igreja. Começa ali uma igreja naquele lugar. Porque da casa do carcereiro, ali sai uma igreja. Porque o carcereiro é salvo juntamente com sua família e ali acontece a bênção. Mas o que eu quero lhe dizer é que quando eles ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano, eles ficaram com medo, mandaram ele sair da prisão. Ele foi então mandou chamar os maiorais e disse assim: ora, vocês me açoitaram em praça pública, vocês me bateram, me prenderam, me humilharam, e agora vocês querem que eu saia aqui às escondidas? Não, vocês mesmos venham e tirem-me daqui. O homem de Deus, quando está na presença do Senhor, quando está na presença de Deus, ele não precisa se esconder e nem esconder-se de nada. Deus é o nosso escudo, Deus vai à nossa frente, Deus está conosco para nos defender, seja do que for. Ele está na nossa peleja, Ele está conosco. E agora, eles colocam agora em xeque aquilo que eles tinham falado. Eles vão até o apóstolo Paulo e até Silas, e ali pede para que eles pudessem sair da cidade. E eles saem, mas saem de cabeça erguida. Ele sai ali, e quando as pessoas lembraram de Paulo, lembrava ele como um profeta, lembraram dele como um homem de Deus, que fez a obra de Deus, e ali criou uma igreja, ali levantou uma igreja, aleluia. Todas as vezes que nós estamos na mão de Deus, estamos na mão do Senhor, nos colocamos aos pés da cruz, todas as vezes que nós dizemos: olha, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou necessitado de Ti, eu sou dependente de Ti, não tem como Deus não olhar para nós, não tem como Deus não olhar para o crente. E eu creio que nesta noite aqui, que você está na mão de Deus, na mão do Senhor, e eu tenho certeza que você está guardado por Deus, guardado pelo Senhor. Não adianta o inimigo querer bagunçar, não adianta o inimigo querer afrontar, porque nesta noite, no nome de Jesus, eu tenho autoridade para dizer que Ele, nesta noite, vai deixar você em paz, vai deixar a tua casa em paz, a tua família em paz, porque vai bater em retirada, a enfermidade vai ser curada, porque nesta noite a glória de Deus está tomando conta deste ambiente. Eu entendo uma coisa. Voltando a Jefté, para encerrar. Ele sai, vão até ele, chegando lá, conversam com ele, e ele diz: olha, eu quero dizer para vocês, eu volto sim, esqueci do que fizeram comigo, eu tenho Deus na vida. É que tem pessoas, queridos, que acontece alguma coisa, e ele fica até sem falar com o irmão, fica sem falar com a irmã, vira as costas, é uma pessoa que vive magoada, é aquela pessoa que se magoa fácil. E o difícil é sair. E o difícil é deixar Deus entrar para extrair isso, para remover essas coisas. Jefté poderia dizer: rapaz, nem morto eu volto para a cidade. Olha o que vocês fizeram comigo. Me expulsaram, mandaram embora.
dizendo que eu não ia ganhar nada e não tinha direito a nada. Me humilharam. O que vocês querem comigo? Jefté poderia falar isso. Entenda uma coisa, que quando você está na casa de Deus, na casa do Senhor, você é nova criatura, você é de Deus. E quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, segue os passos do mestre. E quem segue os passos do mestre é parecido com o mestre, é parecido com Jesus. Você tem que ser parecido com Jesus. Você tem que saber perdoar, tem que perdoar o irmão, tem que perdoar a irmã. Se falou alguma coisa que entristeceu, tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de bater no peito, eu sou crente, eu vou lá. Eu vou me consertar. Eu vou diante do altar de Deus. Eu não vou dar lado para o inimigo. E tem pessoas, queridos, que não conseguem esquecer. Não conseguem. Vem para a igreja, mas se mexer comigo, olha, eu sou crente, mas minha mão não é. Pessoas difíceis de lidar. Ora, Deus ele tem o poder para trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. A Bíblia diz que Deus tem o poder. Agora, se Deus não tocar, se Deus não trocou, é porque a pessoa não deixou. É porque a pessoa não deu lugar a Deus para que Deus possa trabalhar. O apóstolo Paulo, ele foi bem enfático em dizer que aquele que fazia coisa errada não façam mais. Que quando nós nos reunimos devemos salmodiar, devemos nos alegrar, que haja profecia, que haja revelação, que haja o dom de Deus, que haja línguas estranhas, que haja intérprete e que haja principalmente louvor ao Senhor. E nós estamos aqui para adorar. Esta palavra aqui não é para todos, mas Deus precisa falar isso. Deus precisa falar isso. Aí Jefté, ele olha, ele vê a situação, ele olha para o contexto, ele olha para Israel, ele vê a necessidade de Israel, ele vê a necessidade do povo. Ele agora não está ligando para as anciões, nada, ele não está ligando mais para o que fizeram para ele. Agora ele olha para o contexto da história, e ele olha, eu vou, mas com uma condição. Jefté é abusado. Agora ele fala, bom, já que vocês estão aqui atrás de mim, vocês precisam de mim. Eu vou, com uma condição. Que vocês me coloquem sobre cabeça. Eu quero ser cabeça. Quando Jefté, ele fala assim, ele está dizendo em outras palavras, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que preparar algumas coisas para mim. Pode falar, Jefté, o que você quer? Eu quero que vocês peguem o melhor cavalo. Eu quero que vocês peguem a melhor aparelhagem do cavalo. Eu quero entrar na cidade e todos vocês vão dizer, Jefté voltou. Jefté está voltando. Olha aí, olha ele aí, ele está voltando. Eu quero que vocês façam isso. Era isso que Jefté estava dizendo. Em outras palavras, Jefté estava dizendo assim, olha, eu não aceito voltar por baixo. Eu sou homem de Deus. Eu não aceito voltar nas condições que eu saí de lá. Vocês têm que primeiro me exaltar. Você nunca vai ficar por baixo, porque não foi para isso que Jesus te chamou. Você nunca vai ser excluído, porque não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso. Não foi para isso que Ele te gerou, e não foi para isso que Ele te colocou neste lugar. Chega de humilhação, você não vai ser mais humilhado. Agora, a partir deste momento, a partir de hoje, a glória de Deus está sobre a sua vida, está sobre você. Aleluia! E quem vê, verá a bênção de Deus sobre você. Aí ele fala, olha, eu vou. Mas vai ser assim. E os anciões não pensaram duas vezes. Os anciões olharam, agora é que eu vejo que este homem realmente tem chamado. Agora é que nós estamos vendo realmente que este homem é esse. É esse aqui a qual o Senhor vai usar para nos dar o livramento. As pessoas olhavam, não via ninguém.
não via ninguém interessado, nem capacitado para fazer o que Jefté ia fazer. Ninguém. De maneira alguma, tiveram que buscar lá onde eles estavam. Eu quero te dizer nesta noite, neste lugar aqui, a glória de Deus é presente. Não é preciso buscar em outros lugares. Não é preciso sair daí, daqui, dali, ou ir para lá e para cá. A glória de Deus está aqui. Aqui Deus fala. Aqui Deus abençoa e Deus faz milagre. É aqui. Jefté entendia tudo isso que Deus iria usá-lo. Falei, eu vou dar livramento a Israel, porque fui chamado para isso. E acabou. Agora Jefté entra na cidade. Entra na cidade, da forma que ele falou. As pessoas colocam agora Jefté por cima. Agora, entenda comigo. Ele saiu de cabeça baixa. Ele saiu excluído, humilhado. Agora Jefté olha para a situação dele. E Jefté não sai do mesmo lugar. Ele continua o mesmo Jefté. Ele continua a mesma pessoa. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. E ele agora manda escrever algumas cartas. Manda escrever algumas mensagens para o rei de Amon. Para o povo de Amon. Para os amonitas que queriam a guerra. E eles mandam perguntar o porquê que eles queriam a guerra. E o que acontece é que os mensageiros voltam dizendo, olha, os filhos de Amon falaram isso. Porque disseram que nós, hebreus, nós de Israel, tomamos as terras deles e eles querem de volta. E Jefté manda dizer, fala, de maneira alguma, diga a eles, volte lá e diga que nós não tomamos de forma alguma a terra deles. O que aconteceu é que quando Israel estava há 40 anos no deserto, rodeando a terra, e o povo de Israel, Moisés, Josué, pediu passagem pelas terras deles, eles não deixaram passar. De maneira alguma deixaram eles entrar. E não tinha outro caminho, não havia outro percurso. Ali eles tinham que passar pelas terras de Amon. O povo de Israel era um povo educado, não queria de maneira alguma. Mas Amon olhou para Israel e disse, não, de maneira alguma, vocês não vão passar aqui. Aí o que acontece? Deus coloca o povo em guerra e Israel ganha a guerra, os filhos de Amon são expulsos. Eles não tomaram. Eles não deixaram passar, é diferente. E Jefté conversa com eles e explica para eles. Mas de repente ele fala, olha, quer saber de uma coisa? Estou indo. Eu vou, me aguarde que eu estou indo. Agora eu estou indo para a guerra. E Jefté agora vai. Ele sabendo que Deus o trouxe, que Deus o colocou ali, diante daquela cidade. E diante dos príncipes, para ser príncipe de todo o povo. Jefté ora ao Senhor e vai para a batalha. Em situações que nós às vezes passamos, não é preciso um diploma na parede, não é preciso de maneira alguma um curso mais elevado, de maneira nenhuma. Situações espirituais, ela trata-se espiritual. Situações espirituais são espirituais. O que muitas das vezes acontece é que algumas pessoas não entendem que a sua luta ela é espiritual. Aí ele bate em portas erradas. Ele procura em lugares errados. Bate onde não devia bater. Procura onde não podia procurar. E não acontece nada. E a pessoa acaba se frustrando. Porque a luta vem e ele não ora. A luta vem e ele quer resolver do seu modo, da sua maneira. E acaba até desfalecendo as suas forças por não conseguir. Porque não orou, não buscou a Deus, não pediu a direção do Senhor. Não pediu a direção de Deus. Jefté agora ele chega diante de todo Israel. De todo aquele povo, ele agora lidera Israel. E como eu falei, ele sai da cidade escorraçado.
E as pessoas diziam: olha, Jefté, você não vai herdar nada. E aqueles que o expulsaram tiveram que buscá-lo. E eu quero nesta noite fechar aqui esta mensagem dizendo que você vai chegar e vai sair de cabeça erguida, seja da onde for, seja do que for, porque o Senhor, Ele nos chamou e te chamou para que você, nesta noite, ande realmente de cabeça erguida e dizendo que Deus pode na sua vida. Agora, eu quero que você entenda que muitas das vezes o inimigo, ele quer que nós realmente andamos de cabeça baixa. Ele quer. Só que nós, como igreja, nós como servo de Deus, nós vamos nesta noite passar por cima de tudo isso e dizer: Deus é comigo. Deus me levantou. Eu posso até estar sendo excluído, eu posso até passar algumas lutas, mas Deus é comigo, porque Ele não te chamou de maneira alguma para andar na mesmice, para andar de maneira em que as pessoas digam: mas cadê o Deus daquela crente? Cadê o Deus daquele crente? Cadê o Deus? Cadê Deus dele? Cadê? Irmão, você pode estar até passando e as pessoas podem até estar dizendo desta maneira e pode até estar rindo de você, mas eles não sabem o que vai acontecer com você amanhã, porque amanhã Deus, o Senhor, já tem preparado a vitória para o teu viver. Coloque-se em pé, por gentileza. Não deixes fiéis soldados feridos morrer, seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã